Olá, bom dia, minha querida aluna, meu querido aluno. Hoje é dia 11 de setembro de 2025, 7 horas e 48 minutos. Aqui sou eu, seu querido professor Alas Gabriel Breviário, vinculado ao mestrado em Psicologia Cognitivo Comportamental na Universidade Americana. Fala aqui do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. No módulo anterior, aliás, no componente curricular anterior, na formação docente 1, nós vimos, foram 10 aulas, vimos História e Evolução da Docência no Brasil, Docência no século XXI, Desafios e Perspectivas, Políticas Públicas e Diretrizes Curriculares Nacionais, Ética e Responsabilidade Docente, Diversidade Cultural e Educacional, Educação Inclusiva e Acessibilidade, Relação Professor-Aluno, Construção do Vínculo Pedagógico, o professor como pesquisador da prática, ética digital e cidadania na sala de aula, 7 funções de um bom docente de ensino superior, tendências internacionais de formação docente. Já nesse componente de formação docente 2, vemos o seguinte: nessa aula número 11, aprendizagem baseada em problemas, PBL. Depois, sala de aula invertida, Flip Classroom. Depois, gamificação na educação, ensino híbrido presencial e online, educação online e ambientes virtuais de aprendizagem, inteligência artificial aplicada à educação, design instrucional e aprendizagem significativa, avaliação em contextos digitais, redes sociais e aprendizagem colaborativa, educação imersiva, realidade virtual e aumentada. Para iniciar essa aula de aprendizagem baseada em problemas, trago aqui um artigo científico intitulado Aprendizagem baseada em problemas, uma experiência do ensino fundamental, publicada por Borochovicius e Tassoni. A aprendizagem baseada em problemas é um método de ensino-aprendizagem que busca o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais por meio de trabalhos colaborativos. O método pode ser aplicado em diferentes áreas do saber e há prevalência de sua aplicação no ensino superior, com escassas pesquisas aplicadas ao ensino fundamental. Sobre o papel do professor, alguns autores e autoras defendem a docente como mediador importante na aprendizagem, e outros lhe conferem um papel de coadjuvante. A aprendizagem baseada em problemas contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, promovendo uma aprendizagem significativa. Apresenta-se uma pesquisa qualitativa do tipo colaborativa com o objetivo de identificar as mudanças na relação ensino-aprendizagem com a aplicação da aprendizagem baseada em problemas na disciplina de História do Ensino Fundamental de uma escola pública do interior de São Paulo. Os resultados mostraram que a aprendizagem baseada em problemas permite maior aproximação do professor/professora com alunos e alunas, potencializando a aprendizagem. A aprendizagem baseada em problemas, ABP, conhecida na língua inglesa por Problem Based Learning, é um método de ensino-aprendizagem que nasceu em 1965 na Escola de Medicina de McMaster, na cidade de Hamilton, província de Ontário, no Canadá. O objetivo era ampliar o conhecimento e desenvolvimento das habilidades médicas dos alunos e alunas em trabalho coletivo, cooperativo e colaborativo, partindo de situações hipotéticas e próximas daquilo que os futuros médicos encontrariam em suas vidas profissionais. Os educadores e educadoras de McMaster entendiam que as aulas não estavam sendo eficazes na formação do aluno-aluna, dado que o conteúdo era amplamente esquecido e, portanto, elas não garantiam aprendizagem. Em meio a questionamentos, críticas e planejamento, a primeira turma de estudantes, com 19 integrantes, foi iniciada com o uso do método em 1969. Outros países, inclusive o Brasil, passaram a utilizar a aprendizagem baseada em problemas majoritariamente no ensino superior e não apenas em cursos ligados às áreas médicas. Alguns professores e professoras americanos experimentaram a ABP no ensino fundamental, mas não foram encontradas pesquisas com o uso do método no Brasil nessa etapa de ensino, como poderá ser confirmado pela revisão de literatura apresentada adiante. As publicações a respeito da ABP no ensino superior indicam que o método possibilita uma maior interação entre os alunos e alunas nos trabalhos em grupo e o estreitamento da relação entre professor e alunos e alunas,
favorecendo o ensino e a aprendizagem. Dessa forma, questionou-se a possibilidade de se utilizar o método como um objetivo de identificar as mudanças na relação ensino e aprendizagem com a aplicação da ABP em uma disciplina do ensino fundamental de uma escola pública do interior de São Paulo. A pesquisa foi desenvolvida com 4 turmas de 7º ano em uma escola pública com a adesão voluntária de um professor de História que se dispôs a aprender e a trabalhar com o método, planejando em colaboração com o pesquisador ou pesquisadoras o seu uso em sala de aula. Na percepção de Bamed, a ABP foi originalmente concebida em uma estrutura de aprendizagem interdisciplinar, mas Kelsen e Gistlehorst entendem que existem muitas adaptações do método e que ele pode ser iniciado em uma única disciplina motivada por um professor sem um apoio institucional e sem todas as mudanças estruturais que o método sugere. No processo de ensino e de aprendizagem, a interdisciplinaridade tem um importante papel de estabelecer uma visão sistêmica do conhecimento, mas sua ausência não descaracteriza o método ABP, que tem por essência o uso de situações-problema, pesquisa, trabalho em grupo e moderação do professor. Mamed ainda apresenta que o método foi idealizado em uma proposta de aprendizagem autodirigida, em que alunos e alunas constroem o conhecimento a partir de um problema que deve ser estudado de forma colaborativa e as estudantes formulam seus próprios objetivos de aprendizagem apropriando-se de um saber significativo. A aprendizagem autodirigida é utilizada somente em uma das fases da ABP, portanto é necessário ressaltar que não se trata de um método de autoaprendizagem. Apesar de privilegiar muitas atividades centradas no aluno, na aluna, este artigo desmitifica o conceito de autodireção do método de forma a apresentar a relevância da mediação do professor ou professora em cada fase do processo, que inclui também o papel de se fazer o fechamento do assunto com a realização de síntese de tudo que foi explorado e trabalhado, destacando-se os aspectos fundamentais do tema. Por meio de aulas dialogadas com os alunos e alunas, o professor ou professora faz uso de recursos e estratégias variadas com o objetivo de sistematizar o que foi produzido ao longo do estudo. Ainda que não seja possível garantir a procedência pedagógica da ABP, supõe-se que os princípios de aprendizagem que a norteiam trazem semelhança com as proposições dos filósofos John Dewey, que entende ser a experiência uma importante contribuição para o aprender, e Jerome Seymour Brunner, reconhecido por seus estudos experimentais sobre percepção, memória e pensamento. Para Munhoz, com o desenvolvimento da tecnologia e o forte crescimento das redes sociais, a ABP surge como uma nova forma de ensinar e aprender, contrapondo-se aos métodos tradicionais. Duarte, no entanto, considera as novas propostas educacionais como pedagogias negativas, dado que negam a educação tradicional, e critica a ideia de o aluno ser referência central para as atividades escolares e o professor mero organizador de atividades que promove o que alguns chamam de negociação de significados construídos no cotidiano dos alunos e alunas. Curiosamente, Seidenbeder e Major apresentam o papel do professor-professora como sendo essencial para o método e afirmam que ele deve ter total controle sobre o conteúdo e o processo. Na visão de Maceto, o professor-professora colabora para que o aluno-aluna pesquise e conheça as fontes de informações, domine o caminho para acessá-las e aprenda a selecioná-las, compará-las, criticá-las e integrá-las ao seu mundo intelectual, mas não deixe de ser fonte de informações e de experiências práticas para o seu aluno e aluna. Professor e aluno-aluna são parceiros na construção do conhecimento, a empatia é fundamental, e por meio dela abre-se o diálogo para que o professor ou professora conheça as dificuldades, a desmotivação e o desinteresse do aluno ou aluna, assumindo uma atitude de mediação pedagógica. Perk também entende que o papel do professor ou professora e a cooperação por meio de atividades em grupo são as duas das principais características da ABP. As críticas ao uso da ABP em sala de aula surgem como em qualquer processo de construção de métodos e teorias educacionais, e são históricas em relação às mudanças nos processos educacionais. De acordo com Saviani, no Brasil, com a proclamação da República em 1889, foi iniciada a reforma dos ensinos primário e secundário, que entendeu conciliar os estudos literários com os científicos, e essa reforma foi amplamente criticada.
Em 1932 foi publicado nos principais jornais brasileiros o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e a sua recepção foi polêmica e também muito criticada. Em 1947 foi constituída uma comissão para elaborar a Lei de Diretrizes e Bases, promulgada no fim do ano de 1961. Seus membros pertenciam a uma corrente pedagógica humanista moderna, representada pelos pioneiros da educação nova, e a orientação de caráter descentralizador do ensino prevaleceu, mantendo-se a autonomia dos estados. A década de 1960 foi palco de intensa experimentação educativa, predominando a concepção pedagógica renovadora. Em 1964, o Brasil passou por um momento político conturbado quando ascendeu o regime militar, que buscava desenvolvimento econômico com uma pedagogia tecnicista inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, pedagogia que foi também muito criticada, especialmente na década seguinte. A década de 1980 foi marcada pela busca de teorias que contrapusessem a pedagogia tecnicista e foi caracterizada por uma ampliação na produção acadêmica científica. Na década de 1990, o construtivismo tornou-se referência tanto para as formas de ensino em diversos países, quanto para as práticas escolares no Brasil, e sua ênfase deslocou-se nos resultados para o processo, sendo amplamente criticado por parcela significativa dos estudiosos e estudiosas da área. Assim, parece fazer parte do movimento de mudanças que o método também seja criticado. No entanto, algumas críticas desconsideram a possibilidade de flexibilidade em sua aplicação, que contempla adequações às particularidades de cada espaço social. Diante da complexidade do fenômeno educativo, não se trata de aplicação teórica na prática, mas de articulação teoria e prática. Nesse sentido, refletir sobre os princípios essenciais da APB, problematização, pesquisa, sistematização das informações, dinamiza a ação educativa em sala de aula e pode proporcionar a construção e apropriação de conhecimento de maneira mais profícua, gerando aprendizagem. A aprendizagem implica resultados, processos e condições, admitindo grande variedade em cada um desses componentes, e as suas diversas combinações proporcionam diferentes situações de aprendizagem. Para Nélice, aprendizagem significa apropriar-se de algo que ainda não esteja incorporado ao comportamento do indivíduo, resultante de seu envolvimento em uma determinada situação, tanto devendo produzir mudanças duradouras, como também aquilo que foi aprendido deve ser utilizado em diferentes contextos. Para Godoy, as escolas têm utilizado frequentemente aulas expositivas, ainda que dialogadas, voltadas para a transmissão de conhecimentos, e o conteúdo a ser aprendido tem sido apresentado pelos professores aos alunos e alunas em sua forma final, privando-os e privando-as muitas vezes do exercício das habilidades intelectuais mais complexas, como aplicação, análise, a síntese e o julgamento. Em 2014, o Plano Nacional de Educação reafirmou a necessidade de estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos do país. Assim nasceu a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, um documento de caráter normativo que define as aprendizagens essenciais para alunos e alunas da educação básica, assegurando a construção de algumas competências, dentre elas: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. A BNCC está organizada por competências a serem desenvolvidas em diferentes âmbitos: competências gerais para a educação básica, competências específicas de cada área de conhecimento e competências específicas referentes a cada componente curricular, e também por habilidades a serem desenvolvidas por meio dos objetos do conhecimento e os conteúdos. Essa organização traz de volta a discussão de um currículo por competência e, como consequência, o debate a respeito de atitudes, de valores e, sobretudo, daquilo que os alunos e alunas devem saber fazer. Considera-se neste contexto que o saber fazer não é necessariamente uma retomada do tecnicismo, mas pode significar um processo de aprendizagem que contextualiza os conhecimentos aprendidos em situações concretas de uso, visando uma formação integral e o pleno exercício da cidadania. É nesse contexto que se entende que a ABP possa se apresentar como uma das possibilidades para esse novo momento educacional,
Ela surgiu para ampliar o conhecimento e desenvolvimento das habilidades dos alunos e alunas e serviu como uma alternativa às aulas que não estavam se mostrando eficazes na formação dos alunos e alunas. Trata-se, portanto, de um movimento em busca de caminhos para enfrentamento das dificuldades encontradas na relação ensino-aprendizagem, mas não pode ser considerada uma solução definitiva por todas as questões escolares, especialmente em razão das suas variáveis e complexidade. Considera-se que o processo de aprendizagem envolve a apropriação de informações e de conhecimentos, bem como o desenvolvimento de habilidades para estabelecer novas relações, para obter novas referências, para interpretar o mundo em que se vive, fazendo uso de tais informações e conhecimento. Para Ribeiro, a ABP surge como uma alternativa para a construção do conhecimento, dado tratar-se de uma metodologia de ensino-aprendizagem que um problema é utilizado como início de discussão de um conceito ou conteúdo, com direcionamento do professor ou professora daquilo que é produzido pelos alunos e alunas em pequenos grupos, motivando-as a pesquisar. Uma grande parte das aprendizagens ocorre em contexto de interação social, determinando a direção e o significado do que se aprende. A colaboração promove o desejo de aprender e beneficia os alunos e alunas com certas dificuldades em função da ajuda mútua, da construção conjunta de novos argumentos e de ideias que não surgiriam individualmente. A interação entre os discentes e as discentes favorece a aquisição de conhecimentos e incrementa a qualidade das aprendizagens. Alguns exemplos disso são a melhor capacidade de negociar em busca de acordos que satisfaçam as partes envolvidas, a facilidade de comunicação e a ajuda mútua. A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo para a promoção de redes de aprendizagem colaborativa, que, segundo Dusch, Bruch e Allen, é uma característica essencial da ABP que pode ajudar os alunos e alunas a se tornarem mais articulados, autônomos e com habilidade para se relacionarem socialmente. Para Oliveira, os procedimentos metodológicos que permitem a aprendizagem ativa preconizam a participação de docentes e discentes na relação de ensino-aprendizagem, com o objetivo de formar agentes ativos da sociedade que saibam identificar os problemas e buscar soluções plausíveis. A ideia de trabalhar com a ABP, no entanto, muitas vezes evoca reações hostis e Bald e Fellett sugerem que a possibilidade de resistência com o uso do método se dá pela ansiedade dos educadores e educadoras na obtenção de bons resultados, que nem sempre são imediatamente alcançados, assim como pelo desconforto devido ao rompimento com os padrões existentes, causando medo pelas mudanças que o método prevê. Outra preocupação constante dos professores e professoras que começam a trabalhar com a ABP tem relação com o comportamento dos alunos e alunas quando estão trabalhando em grupos, pressupondo-se que aproveitam a atividade para se socializarem. No entanto, professores e professores experientes no método relatam que essas preocupações tendem a ser infundadas e o uso da ABP ainda elimina alguns problemas de comportamento, pois muitos deles ocorrem quando o aluno ou aluna está entediado, distraído e desinteressado. Apesar de a ABP ter nascido na área da saúde e ser voltada para o ensino superior, Ribeiro considera que seus princípios possibilitam ou usa em outras áreas do conhecimento e sua utilização se mostra viável também para o ensino básico. Na década de 1990, a Stanford University foi pioneira no uso da ABP na área de artes e humanidades, e a Academia de Ciências e Matemáticas de Illinois, que atende estudantes com talentos em matemática e ciência, envolveu-se com a ABP e estabeleceu o Centro de Aprendizagem Baseado em Problemas no ano de 1992, o qual serve como um laboratório educacional de ABP. Nesse sentido, existe um interesse crescente no método para aplicação no ensino básico, mas são poucas as pesquisas relatadas com experiência que não sejam ensino superior. Barrell aponta que muitos professores e professoras nos Estados Unidos já desafiaram seus alunos e alunas a experimentar estratégias de ensino-aprendizagem baseadas na ABP. Alunos e alunas da terceira série da Bradford Elementary School, em Upper Montclair, foram levados a refletir sobre questões como: por que os raios solares vêm do espaço? Por que os ônibus são pintados de amarelo? Como as pessoas se vestiam há milhares de anos? Alunos da sexta série da Solomon Shakespeare School of Bergen Country de New Milford utilizaram um dos elementos básicos da ABP
para promover a investigação, gerar suas próprias questões e relatar suas descobertas sobre a formação de montanhas. Estudantes da 10ª série de Dumont Wright School em Dumont pesquisaram e levantaram hipóteses sobre a formação de bactérias. Os alunos da 12ª série de Jefferson Township Wright School em Oak Ridge estudaram as candidatas à presidência na aula de ciência política. E os alunas da 12ª série de Química de James Caldwell Wright School em Caldwell estudaram se deveria ser aprovada ou não a construção de uma usina nuclear em sua comunidade. Com o objetivo de identificar as obras relacionadas ao uso da ABP no ensino fundamental, a investigação teve início com uma revisão de literatura realizada em 3 fontes: artigos científicos internacionais e nacionais, teses e dissertações nacionais e livros internacionais nacionais. Considerando que a pesquisa se deu em ambiente escolar, buscaram-se artigos, teses e dissertações que continham a palavra PBL em qualquer campo e a palavra escola no resumo. Optou-se por utilizar a sigla PBL em inglês, pois o método é mundialmente reconhecido pela sigla em inglês e os resumos publicados no Brasil geralmente são apresentados também na língua inglesa. Para a busca na base de dados internacional, foi utilizada a palavra school, pois o ensino fundamental pode aparecer como elementary school, primary school, middle school e secondary school, mas sempre aparecendo a palavra school. Para os livros internacionais, buscaram-se títulos que continham a sigla PBL e para os livros nacionais, as buscas foram realizadas por títulos contendo a expressão Problem Based Learning, com hífen, Problem Based Learning sem hífen, aprendizagem baseada em problemas e contendo as siglas PBL e ABP. Na base de dados internacionais, Science Direct, a busca retornou 37 artigos e pela leitura dos resumos foram selecionados 9 artigos. Os demais versavam sobre aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem com base em problemas assistidos por computador, ou não mencionavam explicitamente o uso da ABP. Foi possível observar maior incidência na aplicação do método em disciplinas como física e matemática em curso de graduação na África e na Ásia. Os artigos apresentaram que o método é eficaz especialmente no que tange a habilidade de comunicação, trabalho em grupo e raciocínio. É interessante observar que nos artigos que buscaram comparar o uso do método ABP em sala de aula com o método dito usual, se concluiu que os alunos se sentiram mais motivados com os estudos e as habilidades de raciocínio e desenvolvimento conceitual foram superiores nas turmas com ABP. Os artigos não apresentaram o papel do professor-professora no processo e não trouxeram a perspectiva docente, dado que o foco das investigações estava no método e não necessariamente nas possibilidades e desafios que o método proporciona, que é a relação ensino-aprendizagem. Já na base de dados nacional, Scientific Electronic Library Online, a Cielo Brasil, a busca retornou 5 artigos. Foi possível identificar que todos os artigos se referem a experiências com o ensino superior e, em sua maioria, relacionadas à área médica. Em geral, a ABP foi descrita como um método importante para o estreitamento na relação docente-discente, possibilitando melhor aproveitamento na relação ensino-aprendizagem, embora não seja uma solução definitiva para todas as questões educacionais. O professor passa a desenvolver um papel importante de colaboração com os grupos de alunos e alunas e, pela imprevisibilidade dos questionamentos, pode se sentir acuado caso não esteja adequadamente preparado para a intensa interação que ocorre em razão do método. No entanto, a possibilidade do surgimento de dúvidas não previstas pelo professor-professor acaba propiciando a promoção do seu aprimoramento profissional. É preciso destacar que a aproximação com o professor-professora potencializada pela ABP também é fator de menor sofrimento do aluno-aluno, uma vez que ele se sente seguro com a sua aprendizagem. A busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações retornou 13 trabalhos, sendo 3 teses e 10 dissertações. Nos trabalhos científicos, foi possível identificar que as pesquisas no Brasil sobre a ABP ainda são incipientes e a maior incidência de estudo se dá com alunos predominantemente adultos e adultas. 2 trabalhos foram desenvolvidos no ensino médio e um com alunos da educação de jovens e adultos. Não foram encontradas pesquisas no Brasil com o uso da ABP no ensino fundamental. É interessante observar que um dos estudos identificou que o método propiciou maior interação entre alunos e alunas, professores e professoras, favorecendo a relação de ensino-aprendizagem,
mas que a implantação e o desenvolvimento precisam ser adaptados à realidade de cada escola. Em Biblioteca Virtual Americana foram encontrados 213 livros sobre a ABP, sendo que 95 faziam menção à ABP, 88 deles estavam em inglês, 6 em alemão e 1 em espanhol. Os demais faziam referência ao Project Based Learning ou não faziam referência explícita à ABP. Analisando os títulos dos livros, haviam 15 que faziam menção à área médica, em que nasceu a ABP. A pesquisa ainda retornou 7 livros com menção ao ensino superior, 5 contendo informações do ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, e apenas 4 livros traziam no título ensino fundamental. Esses 4 livros foram analisados e mostram que, apesar de a ABP ter sido criada para o ensino superior, é possível também aplicá-la no ensino básico e que, embora o método seja usado em poucas escolas, os resultados iniciais são encorajadores e apresentam eficácia. Os autores destacam a importância do professor-professora no processo, especialmente na criação das situações de problema e nos questionamentos metacognitivos, visando contribuir para o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo nos alunos e alunas, tornando a aprendizagem mais significativa. No Brasil foram encontrados e analisados 6 livros. Identificou-se que se discute o uso da ABP em diferentes áreas do saber, como administração, contabilidade e medicina, mas sempre no ensino superior. Foram encontradas experiências no Brasil com alunos e alunos de graduação e pós-graduação em engenharia. Ribeiro aborda os fundamentos, a caracterização e o processo do método, incluindo o papel do professor-professor e dos alunos-alunas. Para o autor, um dos grandes desafios do método está na mudança da natureza do trabalho do professor-professora, que deve escolher e criar situações de problema abertas para que os alunos-alunas possam desenvolver atividades colaborativas, bem como desenvolver orientação e interagir com o aluno no nível metacognitivo, questionando o seu raciocínio superficial e suas noções vagas e equivocadas. Como vantagem, apresenta que o ABP favorece a aquisição de conhecimentos de forma mais significativa e duradoura, e como desvantagem, a imprecisão do conhecimento das teorias mais avançadas. Araújo e Sartre organizaram uma obra apresentando experiências com a ABP em Aalborg, Dinamarca, em Maastricht, Holanda, em Valdebron, Barcelona, Espanha, e um projeto acadêmico na USP Leste, em São Paulo, Brasil. Os resultados iniciais do projeto demonstram o envolvimento dos alunos e alunas com o estudo e a qualidade do conhecimento produzido. Martin e Espejo apresentaram um relato de 3 experiências com o uso do método. A primeira foi em Singapura, na instituição educacional Republic Polytechnic. A segunda experiência foi na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na Universidade de São Paulo, que apresentou vantagem no uso de método por causa das possibilidades que cria no trabalho colaborativo. A terceira experiência foi na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Um dos professores relata que o sistema de aulas, tal como vinha acontecendo, estava se esgotando e era necessário transformar a disciplina em algo mais prático. A questão é que o professora precisa se adaptar ao método que o estimula a trabalhar com o inesperado, um caminho desafiador. A integração da teoria com a prática é destacada como a principal vantagem, assim como a possibilidade dos professores e professoras também trabalharem em parceria. Veiga reúne resultados com o uso do método em 4 instituições de ensino, cujos nomes não foram mencionados. Identificou-se que a ABP é uma alternativa pedagógica que rompe com a lógica linear, acabada e transmissiva do conhecimento, e estimula a participação ativa dos alunos e alunas com a integração dos conhecimentos e estimula a formação continuada. É uma forma mais humanizada e dinâmica de ensinar, e o maior desafio do método está no professor, sendo necessária a promoção de formação continuada às docentes. Foi observada uma diferença em relação ao papel do professor-professora. Há autores como Tomás e Ribeiro que valorizam e defendem o professor-professora como mediador importante na aprendizagem, enfatizando a relevância do trabalho docente para o desenvolvimento do aluno, da aluna. Por outro lado, Munhoz explicita o papel do professor-professora como coadjuvante no processo de aprendizagem, que deve ser autodirigido pelo estudante, que acaba por fortalecer algumas críticas como as elaboradas por Duarte. A revisão da literatura permitiu conhecer a produção acerca do método e foi possível inferir que existe carência de obras relatando o uso da ABP no ensino fundamental.
Tal escassez motivou a realização da pesquisa, que objetivou identificar as mudanças na relação ensino-aprendizagem com a aplicação do método ABP em uma disciplina do ensino fundamental de uma escola pública municipal de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Apoiando-se em Barrel, acredita-se que o uso do método envolve considerações importantes, tais como a cultura escolar voltada para a pesquisa, o grau de comprometimento dos envolvidos com os princípios do método, os recursos e o tempo disponíveis e a habilidade e maturidade dos estudantes das estudantes para trabalharem de forma colaborativa. Esses aspectos são relevantes para potencializar o engajamento tanto de professores como de alunos na produção do conhecimento no interior da escola. De forma propedêutica, introdutória, né, essa introdução fala muito bem do advento, né, do método de resolução de aprendizagem baseado em problemas, ABP em português, ou PBL em inglês, nascido em Canadá, né, no curso de medicina, ou seja, nasceu no ensino superior, mas paulatinamente ela foi se expandindo para a seara acadêmica e educacional ao redor do mundo, no ensino superior em outros países do mundo, em outras universidades do mundo, e foi migrando também para o ensino médio, né? E algumas escolas de ensino fundamental no decorrer do mundo, conforme apontado, também já têm empregado, embora exista carência de pesquisas científicas de como essa aprendizagem baseada em problemas ela tem sido empregada no ensino fundamental, quais são os seus efeitos, desafios, práticas, perspectivas, etc. Então, quer dizer, quem gosta de pesquisar métodos de ensino-aprendizagem, está aqui uma pesquisa para fazer, eu mesmo posso fazer, né, colaborar também, trazer minhas contribuições, quaisquer pesquisadoras, né, que se envolvem com a área educacional, né, que são professores, né, que são coordenadoras, reitores, pró-reitores, que queiram participar de pesquisa de métodos de ensino-aprendizagem, né, ensino fundamental, médio, ensino superior, podem me chamar, podem ingressar na comunidade científica Aliança Sapiente, que eu coordeno há quase um ano. Quem quiser participar pode entrar em contato comigo, né? No canal no YouTube tem meu e-mail, tem o WhatsApp, pode entrar em contato comigo e com muito prazer, muita satisfação eu insiro, né? Eu admito, né, sua participação na minha comunidade. Interessante notar que a formação, né, de um aluno, quem forma o aluno não sou eu, professor. Você, minha aluna, não vai ser formada por mim. Você, meu aluno, não vai ser formada por mim. Isso eu já venho repetindo, né, em várias aulas, principalmente nessa de formação docente, né? Se você é professor, está lá em sala de aula e você acha que é você que está formando os seus alunos, pode ter certeza, você está praticando autoritarismo. Pode ter certeza. Se você não romper esse preconceito de que o aluno ele está aprendendo porque graças a você, que é você que está ensinando, se não for você, ele não é ninguém na vida, se você não tirar esses preconceitos completamente arrogantes, né, o seu aluno ele não vai ter muito bons resultados. Tá? E se for um aluno simples, né, humilde, igual eu, ele vai ter evasão. Aluno simples não fica em ambiente com professor arrogante, nem colega arrogante. Ele cai fora. Já percebeu a arrogância, a falsidade, ele pula fora. Pode ser uma Harvard da vida. Ele pode entrar no doutorado de uma Harvard. Pisou o pelar, só tem gente, filho da puta, que não presta, que não vale nada. Hipócrita, arrogante, cai fora. Eu não fico. Pode ser a universidade que for. Uma pessoa é honesta, humilde, igual eu, então eu caio fora. Para mim não vale nada. Eu não dependo de universidade para me formar. Quem me forma é quem? Sou eu. Quem forma você, minha aluna, é você. Eu não formo você. Quem falou que eu formo você? Não existe ser humano no planeta que forma o outro ser humano. Não existe universidade ou escola no planeta que forma alguém. Não existe isso. Tá? E assim, ó, eu retiro alguns trechos daqui desse artigo, mas não é porque o artigo está falando, não. A experiência de vida fala com conhecimento de causa, com propriedade. Aqui tem alguns trechos que falam nesse sentido, quer ver? Olha lá, Munhoz explicita o papel do professor como coadjuvante no processo de aprendizagem que deve ser autodirigido. Bom, se Munhoz ele é professor, e se ele é humilde lá dentro da sala de aula para reconhecer isso, que ele próprio está falando na obra dele, aí é outra coisa. Uma coisa é o que ele está falando no livro dele, agora e na sala de aula, como é que ele é? Será que eles não estão falando isso só para parecer bonitinho? Porque assim, eu conheço muitos doutores, você vai pegar tese de doutor na área de educação especial,
Lá eles falam que eles promovem a diversidade, fala da inclusão com uma boca boa, e fala de direitos educacionais, e fala de respeito. Isso lá na tese do doutorado, para ter um trouxa lá, para dar uma nota, aprovar e ter o título de doutor, doutora. Só isso. Na prática é criminalidade, é autoritarismo, é hipocrisia, não está nem aí. Tá? Uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que a bostinha está fazendo no dia a dia, que não tem nada a ver com o que está escrito no papel. A hipocrisia é desgraçada. Tá? Então agora, se esse Munhoz aqui, pelo menos o que ele escreveu está correto. Ele está sendo humilde e reconhecer que ele é um nada, que ele é um Zé Ninguém, que ele é um Joãozinho da esquina, um bostinha, merda, como qualquer outro. Igual eu, igual qualquer outro. Tá? Então se ele reconhece isso no dia a dia, beleza, tem que bater palma pro trouxa, porque ele é trouxa mesmo, igual eu, igual todo mundo. Pronto. Porque quem forma o aluno é o aluno. Quem autodirige a formação do estudante é o estudante. O que é autodireção? É a pessoa mesmo que toma suas decisões, ela controla a sua formação, do jeito que bem quiser, na hora que quiser, no ritmo que quiser. É o estudante que determina isso. Tá? A formação de cada um é cada um que determina. O que o professor é? Ele colocou a palavra certa. É o quê? É só uma porcaria, é só um coadjuvante. O professor é o lixo da sala de aula, porque o protagonista não é a bosta do professor, é o aluno e a aluna que é o protagonista. Ou seja, você está falando agora, que se você está assistindo essa aula, você está assistindo a aula de um bosta, de um otário, de um porcaria, que é isso que o professor é. O protagonista é você, aluno. A protagonista é você, aluna. Quem forma a sua vida, a sua carreira, é você, não sou eu. O que eu posso fazer é explicar para você como que eu consegui me formar. Então, quando eu vou falar para você, eu não vou falar da sua formação, que isso é responsabilidade sua, não é minha. Só você pode se formar. E agora eu vou explicar para você como é que eu me formei, como é que eu tenho construído a minha formação, por que eu tenho um currículo de um gênio, por que eu tenho, né, por que eu já fiz tudo isso, como que eu consegui fazer. Então eu mostro para você, ó, a minha formação eu tenho construído assim há tanto tempo, dessa forma, com tais resultados, os procedimentos são esses, o caminho é esse, e eu vou explicar. E aí, se você quiser os meus resultados, replique, pega o passo a passo, igual a receita de bolo. Se a sua mãe fez o bolo lá direitinho e deu certo, se você fizer igualzinho ela fez, vai sair igualzinho saiu dela. Entendeu? Só vai dar errado se você errar no meio do caminho. Se você fizer alguma coisa errada, vai dar errado. Se você usou os mesmos ingredientes, os mesmos procedimentos, vai dar os mesmos resultados. Então, ponto. Então, assim, a figura do professor não é para formar ninguém. Professor é merda. Professor tem que entender, aceitar e se comportar como merda, que é o que a gente é. É o aluno, a aluna que é o rei, a rainha, a estrela, o bambambam, o deus e a deusa da cocada preta, que é isso que tem que ficar claro dentro de sala de aula. A gente é só um coadjuvante, não é nada, a gente não é nada. A gente só vai falar para o aluno como é que eu me formei, o que é que eu fiz para ser tudo o que eu sou, para produzir todos os resultados que eu sou. E quando o aluno estiver replicando para fazer, tiver alguma dificuldade, a gente está ali para facilitar, ajudar, mediar, abrir ponte, tornar monstro, mamão com açúcar, para ficar facinho, facinho, lindo, gostoso, maravilhoso, para que o aluno e a aluna trilhe todo o caminho e produza tudo o que eu produzi e muito mais. É isso que é ser professor, que quase ninguém entende, tá? Ainda mais se professor tiver tido de doutor, aí que não entende menos ainda, entendeu? Já não sabe nem o que é ser docente, né? Aí se tiver tido de doutor, aí piorou. Aí que tem que mandar, tem que humilhar, tem que estabelecer hierarquia artificial, tem que desse jeito, tem que impor que está acima, que o aluno está abaixo, tem que penalizar, tem que estragar, tem que arruinar. Mas para que isso, meu Deus do céu? O professor tem que entender que ele é o nada. Ele é a porcaria da cena, tá? Ele é o lixo, o esgoto que está fedendo ali. Quem está cheiroso é o aluno. Ele está fedendo, está juntando mosquito e barata nele, de tão porcaria que é. O aluno e a aluna não, está brilhando, linda, maravilhosa. A aluna é gostosa, é linda, maravilhosa, o aluno é o rei e assim pronto. É isso que o professor tem que entender, aceitar, ficar claro dentro da sala de aula. Professor é só uma porcaria chamada coadjuvante do processo de aprendizagem.
Que é o que Munhoz fala, mas eu duvido que esse Munhoz na sala de aula, ele seja humilde igual o texto está falando. Isso é a palavra que ele está falando. Vai lá na sala de aula lá, vê se esse Munhozinho aí com o títulozinho de doutor, se ele é humilde para conhecer que ele é a porcaria da sala de aula. Não, não é. Ele não é humilde, pode ter certeza que não. No papel ele coloca bonitinho, para todo mundo bater palma, nossa, ele é humilde, meu Deus do céu, que honesto que ele é. Ele já coloca bonito, para todo mundo bater palma. Vai lá ver se ele está fazendo isso. Não está. Uma coisa é que ele está botando papel para todo mundo bater palma, outra coisa é que está fazendo na sala de aula lá, a cagada que está fazendo. Então, Deus ajude que esteja fazendo certo, né? Porque graças a Deus eu não sou aluno dele, né? E nem quero ser. Então, mas pelo menos o que ele escreveu está certo, né? Porque o professor é só a porcaria que você é coadjuvante de processo de aprendizagem. E quem manda na formação do aluno é o aluno. A formação tem que ser autodirigida pelo aluno e aluna. Ninguém mais manda na formação do aluno. É o aluno e a aluna. Você é que se forma. Eu não formo você. Eu é que me formo. Você não vai me formar. Ponto. O máximo a gente pode ajudar um ao outro para que cada um se forme. Tá? Isso é diferente. Aí a metodologia aqui é só uma revisão que foi feita. Eu vou pular essa parte aqui da metodologia. ABP no ensino fundamental, interessante, né? A unidade escolar onde foi realizada a investigação está localizada na região mais populosa do município, possui 22 salas de aula, divididas em 4 blocos, sendo 3 delas com lousa digital para atender a 17 turmas no período matutino, 15 no período vespertino e 14 no noturno. Possui uma quadra poliesportiva coberta utilizada nas escolas de educação física e os demais espaços são destinados às atividades administrativas, como sala de direção, apoio, secretaria e almoxarifado. A biblioteca dispõe de poucos livros didáticos, paradidáticos, atas e revistas. A escola não oferece laboratório de informática indispensável para o acesso a um acervo bibliográfico digital, a uma consulta em páginas eletrônicas e com possibilidade de elaboração de relatório e material visual para a apresentação, procedimentos fundamentais no método ABP. Não existem equipamentos tecnológicos simples na maioria das salas de aula, como projetor e caixa de som, que possibilitem ao professor e aos alunas, o uso de recursos didáticos diversos. As salas são pouco ventiladas e seu estado de conservação é precário. Em algumas delas não há porta, o que dificulta a acústica, prejudicando a atenção de alunos, que frequentemente é interrompida por ocorrências externas. A sala dos professores e professoras é pequena, pouco convidativa ao convívio, possui 2 mesas grandes, cadeiras antigas, não padronizadas, armários de metal ao fundo, com muitas portas amassadas, outras quebradas e diversos objetos espalhados sobre eles, criando poluição visual. Observou-se que a infraestrutura da escola confirma que Lucchesi já destacou em relação às condições de ensino do Brasil, geralmente são perversas, com qualidade excessiva de alunos e alunas em sala de aula, material pedagógico inadequado, bibliotecas insatisfatórias, baixos salários dos professores e professoras e espaços físicos insatisfatórios. A escassez de recursos tecnológicos reduz as possibilidades de pesquisa e diminui consideravelmente as condições para o bom desenvolvimento do método. No entanto, não possibilita, já que os alunos e alunas têm à disposição livros didáticos, ainda que em quantidade limitada. O professora trabalhou durante o ano com turmas de 6º e 7º anos do ensino fundamental, nos períodos matutino e vespertino, e optou por aplicar o método ABP apenas com as turmas do 7º ano nos 2 períodos. Em um primeiro momento, a intenção era desenvolver a pesquisa em apenas uma turma, mas o professor decidiu aplicar o método com todas as suas 4 turmas de 7º ano. A maioria dos alunos e alunas tem entre 12 e 13 anos de idade, pertence à família de baixa renda e 76% deles estão cursando o 7º ano de idade escolar correta. Foram 116 alunos participantes, distribuídos em 4 turmas, sendo 26 alunos em turma 1, 34 na turma 2, 29 na turma 3 e 27 na turma 4. As situações, problemas e os modelos iniciais de relatórios que seriam utilizados pelos alunos e alunas, o relatório parcial e o de avaliação do líder e dos pares, bem como os critérios para avaliação das etapas de cada situação-problema foram criados sempre de forma colaborativa com o pesquisador-pesquisadora.
Além de todo o planejamento, o professor, professora também acompanhou todo o processo, fez um fechamento abordando os principais pontos a serem compreendidos, trouxe novidades não pesquisadas pelos alunos e alunas e fez a devolução corrigida dos relatórios utilizados e uma avaliação individual para compor a nota final dos alunos e alunas. Os trabalhos com o uso do método ABP foram desenvolvidos pelos alunos e alunas seguindo 4 importantes passos. Primeiro, fizeram individualmente a leitura da situação-problema proposta pelo professor e discutiram a situação-problema em grupo e apresentaram ao professor o relatório parcial para ser corrigido. Segundo, com base na correção do relatório parcial realizada pelo professora, fizeram pesquisa no material didático disponibilizado em sala de aula, com possibilidade de estenderem as pesquisas fora do ambiente escolar e apresentar um grupo relatório final por escrito sobre o que aprenderam. Terceiro, fizeram uma apresentação oral criando possibilidade de discussão sobre os temas abordados em debate. Quarto, líderes fizeram a avaliação do processo. Os grupos eram heterogêneos, formados aleatoriamente pelo professor e foram modificados em uma única oportunidade antes do início do segundo semestre. De acordo com Lourenço e Palma, a heterogeneidade de um grupo possibilita troca de experiências, argumentações, informações e choques com diferentes pontos de vista, permitindo que as situações de conflito cognitivo contribuam para a formação do educando e da educanda. Os alunos e alunas que costumam se dedicar aos estudos geralmente apresentam aversão por trabalhar com um colega com rendimento escolar mais baixo, comportamento pouco adequado e que relativiza a importância dos conhecimentos para a sua formação. O depoimento do professora, no entanto, demonstrou que em alguns casos houve percepção de uma boa interação. Dado que os alunos e alunas estariam trabalhando com a ABP pela primeira vez, o professor e o pesquisadora entenderam que seria interessante aplicar uma situação problema-teste e desenvolver todas as etapas do método para que os alunos e alunas se familiarizassem com os formulários e com a nova forma de trabalho em sala de aula. Cogitou-se aplicar uma situação-problema com conteúdo atualizado e multidisciplinar, mas ficou decidido que seria mais produtivo relembrar o conteúdo da disciplina ensinado ao término do ano anterior. Assim, foi construída uma situação-problema-teste relacionada ao tempo e aos tipos de calendário, contendo textos e imagens, com espaços para os alunos preencherem algumas perguntas simples. Como relatório final, foi sugerida a elaboração de um texto curto contendo resposta para diversas questões relacionadas à situação-problema. Para a pesquisa, foram disponibilizados os livros didáticos usados no ano anterior. Por limitação de tempo, os alunos não fizeram a apresentação e o preenchimento do relatório do líder. A partir daí, intencionava-se aplicar as etapas do método com 2 situações-problema no primeiro bimestre e 3 situações-problema ou nos outros 3 bimestres, mas o professor optou-se por não utilizar a ABP no 4º bimestre em razão da grande quantidade de atividades escolares que interromperiam a sequência de aula já prevista no calendário escolar. A primeira situação-problema tinha por objetivo localizar a cidade de Roma no mapa mundial, identificar a época em que foi fundada, os elementos da vida da Roma antiga. Os alunos e alunas precisavam dizer que Roma foi fundada em 753 a.C., século VIII a.C., que se desenvolveu até o século V, que faz parte da Península Itálica, estando próxima dos povos gregos e egípcios já estudados anteriormente. Deveria identificar imperadores, governantes, gladiadores e práticas como comércio, construção, arquitetura, agricultura, bem como conhecer a mitologia romana, a exemplo da lenda e da fundação da cidade. Alguns cuidados devem ser tomados para a criação da situação-problema. Woody alerta que os problemas devem ser apropriados ao nível de compreensão dos alunos e alunas, devem ser convidativos e interessantes, com informações que estimulem a discussão e incentivem a busca por explicações para as questões apresentadas e que promovam a participação na busca de conhecimento. Dessa forma, a primeira situação-problema trouxe o mapa atual da Itália, um texto apresentando como o país é atualmente, com alguns dados interessantes, uma foto do Coliseu de Roma, questionando-se sobre a construção, o que remeteria os alunos e alunas ao passado histórico, o estudo do time de futebol, a Associazione Sportiva Roma, que traz a lupa capitolina, uma loba amamentando os místicos fundadores das Gêmeos de Roma, Rômulo e Remo, e uma foto de um jogador de futebol brasileiro.
Além do escudo do time de futebol e a foto do jogador, a situação problema apresentou um texto curto com questões históricas do clube, o que representava o seu escudo. Houve uma dificuldade inicial, sobretudo com a leitura, pois o texto era, para os alunos e alunas, muito extenso, dispersando-os na atividade. Ler não implica decodificar símbolos escritos, mas sim extrair o significado e dar sentido adequado ao texto lido. Envolve o reconhecimento das palavras, habilidades linguísticas gerais, memória, inferência e o desenvolvimento da expressão clara e organizada de ideias. As necessidades de aprimoramento de leitura por parte de alunos e alunas continuaram presentes na segunda situação problema. Dessa forma, optou-se por modificar a situação problema 3, adotando-se nova estratégia. Foi preparado um grande mapa contendo 7 números e abaixo dele 7 figuras com textos curtos que deveriam ser numerados, fazendo-se a correspondência com números do mapa. O objetivo era identificar os territórios em torno do mar Mediterrâneo entre os séculos VIII a.C. e III e conhecer as expansões territoriais, dominação política, das guerras púnicas e a integração comercial. Mesmo com textos mais curtos, o desinteresse pela leitura de um material escrito era quase unânime. Embora existissem alguns alunos e alunas com mais proatividade, foi necessário um esforço do professor realizando uma leitura coletiva. A situação problema 4 continha um cartão que demandava análise e interpretação com certo grau de complexidade. Os alunos e alunas acabaram se atendo a detalhes menores e não direcionando o olhar para as coisas mais importantes. O semestre foi encerrado com a situação problema 5, tratando das mudanças na Europa Ocidental após a queda de Roma. Foi apresentado um texto e 4 imagens de vestígios arqueológicos de civilizações da Idade Média, cada uma encontrada em um continente diferente. O primeiro semestre foi um período de muito aprendizado, de erros e acertos, promovendo satisfação com a possibilidade de serem criadas novas situações problema mais próximas da realidade daquela escola. Para o segundo semestre, optou-se por continuar com a criação de situações problema que envolvessem o aluno e a aluna. Para a situação problema 6, foi disponibilizado um texto curto sobre o feudalismo com 2 figuras que objetivavam mostrar a diferença das classes sociais da alta idade média da atualidade. Percebe-se uma preocupação nítida em trazer a história para o presente, em apresentar o significado para os alunos e alunas compreender a realidade histórica. A situação problema 7 trouxe um texto sobre a peste negra com explicações de como a bactéria Yersinia pestis se proliferou na Ásia e chegou à Europa. E a situação problema 8 apresentou conteúdo ligado à civilização árabe e às cruzadas. O relatório parcial é a ferramenta utilizada para o cumprimento da segunda etapa do processo e compreende a necessidade dos alunos e alunas definirem o problema, identificarem os conceitos a serem estudados, analisarem o problema, estruturarem e sintetizarem propostas de pesquisa, assim como definirem os objetivos de aprendizagem. O objetivo deste relatório é ajudar os alunos e alunas a destacarem os assuntos mais importantes que a situação problema traz e facilitar o plano de estudos. Foi criado um modelo inicial de relatório com 4 campos para que os alunos e alunas preenchessem em grupo as informações relacionadas ao problema e ao trabalho em grupo. Esse modelo foi utilizado apenas nas 3 primeiras situações problema e depois o modelo foi repensado e alterado. O primeiro relatório parcial cumpriu seu papel ao fazer com que a investigação fosse instigante e ao ter provocado o debate entre os alunos e alunas. O primeiro campo do relatório propunha a identificação no contexto da situação problema dos aspectos que os alunos e alunas julgavam ser os mais relevantes. A maioria dos grupos preencheu com uma grande quantidade de frases, alguns grupos escreveram pouco e apenas um grupo deixou o campo sem preenchimento na situação problema 3. O segundo campo propunha a identificação dos pontos principais da situação problema, mas os alunos e alunas anotavam com poucas palavras aquilo que mais gostavam do texto. O terceiro campo objetivava que os alunos e alunas identificassem os tópicos mais importantes para servir de base para a construção do texto do relatório final, mas alguns grupos elaboraram perguntas e outros deixaram o campo sem preenchimento. O último campo servia para que o professor discutisse com os alunos e alunas os conteúdos conceituais que deveriam ser pesquisados, explicitasse aos alunos e alunas os possíveis equívocos e que fosse apresentada uma estrutura para a construção do relatório final.
Em função dos relatórios do professor e professora que apontavam a necessidade dos alunos e alunas, procurou-se fazer uma revisão no relatório parcial e criar um modelo novo mais adequado à realidade daqueles alunos e alunas sem perder a essência da proposta do relatório. Apresentar os resultados da discussão do grupo e ser norteador das pesquisas no livro didático. O novo relatório parcial continha um quadro com espaço para os alunos e alunas identificarem na situação problema a época, o lugar, os sujeitos, o que faziam, como e porquê. O objetivo principal era gerar discussão sobre o momento histórico que estava sendo estudado. Também foram inseridas diversas frases para que os alunos e alunas informassem se cada uma das afirmações era verdadeira ou falsa. O objetivo era tornar a leitura mais dinâmica e interessante para os estudantes e as estudantes, exigindo que buscassem na situação problema a resposta que gerasse discussão no grupo e permitisse a apropriação das informações contidas no texto da situação problema para o desenvolvimento da pesquisa. O relatório passou a servir como um guia de leitura e os alunos e alunas viram motivados a ler, compreender e discutir a situação problema. O movimento de mudança na postura dos alunos e alunas pode ter relação com as novas propostas do relatório parcial, mas é preciso considerar que o professor ou professora também sentiu que havia um processo de familiarização com a nova forma de trabalhar e assim foram surgindo novas estratégias para o desenvolvimento do relatório. O relatório final é a ferramenta utilizada para o cumprimento da terceira etapa do processo, que pode ser a produção de um texto com os resultados das pesquisas, eventualmente a solução de exercícios propostos pelo professor, professora ou qualquer outro produto final elaborado pelos alunos e alunas após pesquisa e discussão sobre o tema do grupo. Para a pesquisa, optou-se por receber dos alunos e alunas um texto aberto demandando que apresentasse aquilo que pudessem aprender com as suas pesquisas e discussões dentro dos grupos. O objetivo do relatório é tornar os alunos e alunas mais autônomos, capazes de realizar pesquisas nas mais variadas fontes de informação, fazendo com que o grupo possa apresentar um relatório consensual com os novos conceitos aprendidos. Para que os alunos e alunas possam realizar as suas pesquisas, é necessário ter um ambiente propício e material bibliográfico. A escola, entretanto, não dispunha de laboratório de informática para que os alunos e alunas pudessem pesquisar na internet. Sua biblioteca era muito pequena, não comportando a quantidade de alunos e alunas de uma turma em seu interior, e o acervo era reduzido, mas dispunha de alguns livros didáticos que poderiam ser emprestados aos alunos e alunas, de forma que o professor disponibilizava 2 livros didáticos por grupo. Durante as pesquisas, o professor relatou que a proximidade com os alunos e alunas permitiu identificar uma série de limitações com a leitura e com a compreensão de texto, além de dificuldades para a formulação das questões apropriadas que resultassem nas respostas adequadas aos que almejavam. Como não havia computadores na escola, a proposta para os primeiros relatórios finais era a produção de um texto manuscrito com uma estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas o resultado geral não foi positivo. Os alunos e alunas apresentavam um texto com poucos parágrafos, às vezes desconexos, demonstrando a necessidade de desenvolvimento de habilidades de organização de ideias e de conhecimento de elementos textuais para a produção de textos mais estruturados e completos. Da mesma forma que o relatório parcial demandou reflexão sobre a sua efetividade, o relatório final também precisou ser repensado e reorganizado. O texto livre deu espaço a um exercício que geralmente continha 3 perguntas abertas, exigindo pesquisa no material didático para as respostas em textos curtos. Além disso, foi inserido um exercício com afirmativas para os alunos e alunas dizerem se eram verdadeiras ou falsas. Os resultados começaram a se mostrar positivos, pois houve maior participação e interação nos grupos. Infere-se que os textos curtos e direcionados à situação problema estavam mais adequados aos que os alunos e alunas conseguiam entregar. As mudanças propostas não descaracterizam o método, pois o principal objetivo do relatório final é a apresentação dos resultados da pesquisa. De acordo com os bons resultados apresentados, sugere-se que, para situações e problemas iniciais, que os relatórios sejam mais direcionados, com perguntas mais focadas e trazendo atividades que envolvam os alunos e alunas com a leitura. À medida que os estudantes se mostrem mais seguros, os relatórios podem ganhar complexidade até que sejam exigidos textos abertos. A apresentação dos resultados encontrados pelos alunos e alunas cumpre a 4ª etapa do processo e tem por objetivo a socialização dos conhecimentos adquiridos com a pesquisa embasados na bibliografia.
Essa etapa permite, né, o desenvolvimento de conteúdos atitudinais como as habilidades de organização de ideias, a comunicação, o respeito ao próximo, o aprimoramento da linguagem oral, corporal e visual. A exposição oral traz oportunidade de aprendizagem tanto para o expositor quanto para o seu público, pois ao expor o conteúdo, o aluno e a aluna precisam utilizar marcadores discursivos que garantam a inteligibilidade da mensagem, sustentando a coesão das estruturas e a coerência temática, enriquecendo seu repertório linguístico. O público terá acesso à descoberta do expositor e poderá refletir e aprender com elas. Para que os alunos e alunas pudessem se preparar para uma boa apresentação, seria desejável que tivessem acesso a recursos tecnológicos simples, como um computador com programa de apresentação e projetor na sala de aula, mas infelizmente a disponibilidade dos recursos era limitada. Coube então aos alunos e alunas se apresentarem sem absolutamente nenhum recurso que os ajudasse, tornando a atividade entediante e exaustiva. O relatório do líder é desenvolvido na quinta etapa do processo. O documento é utilizado para o desenvolvimento de autoavaliação e avaliação dos pares, realizada por um aluna escolhido pelo grupo no início de cada situação-problema, acompanhado pelo professor-professora com o objetivo de identificar os equívocos encontrados durante a realização de todas as tarefas de cada uma das situações-problema e fazer com que o grupo reflita e se reorganize e sugira estratégias para a superação das possíveis lacunas existentes. Os critérios criados de forma colaborativa entre professor, professor, pesquisador, pesquisadora para a avaliação dos líderes foram: 1. Participação nas discussões dentro e fora da sala de aula. 2. Respeito pelas opiniões de outros membros do grupo. 3. Contribuição para o consenso e organização. 4. Realização das tarefas. O aluno escolhido como líder reunia-se com o professor e atribuía uma nota para cada membro do grupo, incluindo a si mesmo, para cada um dos 4 critérios mencionados anteriormente, bem como uma nota final, considerando a média das notas individuais. Além disso, deveria preencher 4 quadros pequenos informando: 1. Como contribuiu para o desempenho do grupo. 2. O que poderia melhorar. 3. Quais os desafios que surgiram e como buscaram a superação. 4. Como foi a postura ética de cada aluno ou aluna dentro do grupo. Esses campos não valiam nota e tinham a intenção de fazer o aluno refletir sobre a sua postura e cada membro da equipe compreendendo a importância do trabalho individual para o sucesso do grupo. Para a identificação pelo próprio aluno de lacunas na sua base de conhecimentos potencializa o resultado final da experiência de aprendizagem na ABP. Essa foi a primeira oportunidade que os alunos e alunas tiveram de realizar uma autoavaliação na escola. O professor reuniu os líderes em torno dele em horário de aula, explicou sobre a importância e os objetivos daquela avaliação e esteve próximo para ajudá-los com dúvidas que poderiam surgir. Em observação, foi possível identificar que antes de os alunos e alunas iniciarem o preenchimento de cada um dos quadros, refletiam e pensavam. Infere-se que ponderavam antes de exteriorizarem suas avaliações para o papel. O fechamento do professor é o momento em que a docente, pode ministrar uma aula expositiva dialogada ou ainda praticar exercícios com o objetivo de aprofundar os conceitos mais relevantes, destacar os pontos principais da situação-problema e apresentar aos alunos e alunas curiosidades sobre o tema. Esta é a sexta e última etapa do processo. As aulas haviam sido planejadas e preparadas com recursos audiovisuais, contendo fotos, ilustrações, mapas e, em algumas oportunidades, vídeos. O professora situava os alunos e alunas no contexto histórico, mostrava figuras e lançava perguntas relacionando o momento histórico com a atualidade, trazendo conceitos de uma série de curiosidades, promovendo uma aula interativa, interessante e divertida. Para avaliação, cada situação-problema tinha as notas computadas conforme demonstrado no quadro abaixo. Valor das notas situação-problema. Relatório parcial, organização meio ponto, leitura meio ponto, registro meio ponto, movimento meio ponto. Relatório parcial valendo 2 pontos. Relatório final, conceito 2 pontos, aparência, caligrafia 0.4, estrutura do texto, sintaxe 0.4, ortografia 0.4, argumento e pós 0.4, novidade e curiosidade 0.4. Relatório final valendo 4 pontos. Apresentação, oralidade, valendo 1.2, respeito pela fala do outro 1.2, participação na turma 1.2, compartilhamento 0.4. Apresentação valendo 4 pontos e no total, relatório parcial mais final mais apresentação valendo 10 pontos. Destaca-se que o professor corrigia os relatórios, participava das apresentações e para cada situação problema apresentava as notas aos grupos
com os seus comentários e dando condições para que os alunos e alunas pudessem compreender a razão das notas e tivessem oportunidade de reverem seus erros e aperfeiçoar os relatórios das próximas situações de problema. As notas do relatório parcial e do relatório final eram endereçadas para cada grupo, mas a nota de apresentação era única para toda a sala. O objetivo da nota única é estimular o debate em sala de aula e não responsabilizar apenas os apresentadores e apresentadoras pelas qualidades das apresentações. Ao fim de cada bimestre era realizada a média aritmética de todas as notas das situações e problemas realizadas naquele período. O modelo de nota de autoavaliação do líder e dos pares pode ser observado no quadro abaixo. Modelo de nota do líder. Participação nas discussões dentro e fora de sala de aula, respeito pelas opiniões de outros membros do grupo, contribuição para o consenso e organização, realização das tarefas, nota final. Na autoavaliação do líder e avaliação dos pares da situação problema 1, foram analisados 9 relatórios. A média das notas dos líderes em autoavaliação foi 8,28, sendo que um deles atribuiu a si mesmo nota 6. Na avaliação dos pares, os alunos não pouparam seus colegas, tendo aparecido notas 0, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 e 5,5. De 29 notas, 11 foram abaixo de 6, representando 37,93%. O quadro acima apresenta que os resultados das avaliações realizadas pelos líderes de cada situação problema, observa-se que as médias que os alunos e alunas atribuíram a si mesmos, médias dos líderes, foi próxima a 9, o que sugere que na maioria das situações problema, pouco mais de 20% do total das notas atribuídas aos pares foi abaixo de 6. Essa média alta de autoavaliação pode ser vista como uma supervalorização de si ou ainda como resultado da responsabilidade de o aluno e a aluna ter assumido o papel de liderança e, por consequência, ter se dedicado mais ao trabalho que liderou. A diversidade de amostra de desempenho pode permitir diagnosticar com alguma segurança o aprendizado do aluno, reduzindo ao máximo a possibilidade de erros, mas não há estratégia técnica ou instrumento que garanta uma avaliação perfeita em toda a abrangência do currículo. Os alunos e alunas também realizavam uma prova individual e a nota de cada bimestre era uma média entre as notas da prova e a nota dos trabalhos. Os alunos e alunas promovidos são aqueles que apresentavam média aritmética igual ou superior a 6 pontos em toda a disciplina. Aqueles alunos e alunas que tiveram uma ou duas médias abaixo de 6 foram promovidos pelo Conselho de Classe Escolar, órgão colegiado que libera sobre assuntos didáticos pedagógicos, incluindo a aprovação ou retenção de alunos e alunas que não atingiram os objetivos definidos. Foram considerados retidos alunos com média abaixo de 6 com 3 ou mais disciplinas. Do total dos alunos, 67,24% foram promovidos e 32,76% ficaram retidos. Os resultados desses alunos e alunas com retenção foram analisados, observando-se que 100% dos alunos e alunas da turma 1 tiveram melhor aproveitamento da disciplina de História quando a nota é comparada com a média das notas da disciplina de Português, Matemática, Geografia e Ciência. Na turma 2, apenas um aluno, dentre 13, apresentou média inferior, mas ressalta-se que a sua maior média foi da disciplina de Ciências, com a nota 3. Na turma 3, um aluno, dentre 9 reprovados, também teve a nota de História inferior à média das demais. Essa foi a pior nota, 3,5, mas a maior na disciplina de Português, 5,0, também não foi suficiente para a sua promoção. Na turma 4, em um grupo de 7, um aluno também teve a média de História inferior às demais disciplinas, mas para este, em especial, a retenção se deu também pela disciplina de Ciência e Geografia. Ele alcançou média 6,0 na disciplina de Português e Matemática. Dessa forma, como resultado geral, deu um total de 38 alunos retiros, temos que 35 alunos apresentaram a média de História acima da média de outras disciplinas, o que equivale a 92,11%. Pode-se inferir, portanto, que para a maioria dos alunos e alunas retidas, a disciplina de História com o uso do método ABP não foi a principal responsável pelos resultados insatisfatórios. Em apenas 26,32% dos casos de retenção, a média da disciplina de História foi a maior dentre as disciplinas analisadas. Logo, é possível inferir que não houve facilitação, dado que a maioria das médias está em consonância com o aproveitamento dos alunos e alunas nas demais disciplinas. Foram verificados também os alunos e alunas promovidos pelo Conselho em um universo de 20 alunas, 18, que equivale a 90%, apresentaram na disciplina de História média final igual ou superior a 6. Apenas um aluno da turma 3 e um aluno da turma 4 apresentaram média 5,5. Ao analisar as médias finais
Dos 28 alunos que apresentaram nota inferior a 6 em História, observou-se que apenas 14,29%, apresentaram média 6.0 em qualquer outra disciplina, português, matemática, geografia e ciência. Vale ressaltar que 31,58% dos 38 alunos foram retidos, apresentavam baixa frequência, representada por mais de 25% de faltas no ano letivo. Como a ABP é um método processual, a baixa frequência pode também prejudicar o desenvolvimento do aluno ou da aluna. Dos 116 alunos e alunas, 41 deles e delas, que representa 35,34% da amostra, apresentaram mais de 10% de faltas não justificadas, o que pode ser considerado um índice de baixa frequência bem elevado. O professor demonstrou contentamento com o uso do método por sentir que este contribuiu para uma maior aproximação dele com os seus alunos e alunas. Isso permitiu que falhas de compreensão dos alunos e alunas fossem sanadas durante o processo, o que não acontecia com as aulas expositivas. Também houve a percepção de algumas limitações apresentadas pelos alunos e alunas, como leitura e compreensão nos textos disponíveis no material didático. Na perspectiva dos alunos e alunas, 49% disseram que gostaram de trabalhar com o método, 31% não tinham opinião formada e apenas 19% informaram que não gostaram de participar das aulas com o uso da ABP. Deste universo, 30% alegaram que gostariam de ter escolhido os membros de suas equipes. Analisando as falas de alguns alunos e alunas, percebe-se que a escola investe pouco em trabalhos colaborativos. Dessa forma, fica nítido o ressentimento dos alunos e alunas quanto ao trabalho em grupo. Um percentual de 72% dos alunos e alunas admitiu que a devolutiva dos trabalhos foi essencial para a compreensão dos erros que estavam sendo cometidos por eles. Apenas 16% dos alunos e alunas assumiram que sequer se preocuparam em observar as devolutivas. É interessante pontuar que 43% dos alunos e alunas alegaram terem sentido maior motivação em estudar, percentual muito superior aos 18% que se sentiram desmotivados. O questionário também revelou que 43% dos alunos e alunas se sentiram mais próximos do professor, embora 41% deles e delas não tenham percebido mudanças com relação à proximidade. Considerações finais. A ABP tem sido estudada em diversos países, utilizada principalmente no ensino superior, desde o seu advento lá em Toronto, no Canadá, no curso de medicina, embora haja relatos de uso também no ensino médio e algumas aplicações no ensino fundamental das escolas americanas. A mudança do método de ensino e aprendizagem é trabalhosa e gera ansiedade, medo e insegurança, mas também abre oportunidades para a superação dos desafios impostos pela sociedade em constante transformação. O método por si só não é suficiente para garantir melhor qualidade do ensino e da aprendizagem, mas permite que haja uma aproximação maior do professor com seus alunos e alunas, potencializando as descobertas das dificuldades que surgem ao longo do processo e permitindo que elas sejam supridas. Apesar de a ABP ter sido originalmente criada em uma estrutura de aprendizagem interdisciplinar e autodirigida, observa-se que pode ser utilizada com modificações sem perder a sua essência. Atividades organizadas em grupos a partir de uma situação, problema que gere o desenvolvimento do pensamento reflexivo, a pesquisa e a troca de conhecimento e experiência entre as pessoas. O professor não perde o seu protagonismo, mas agregando-se a ele todos os demais participantes que apresentam democraticamente suas contribuições para a construção do conhecimento de cada estudante. A sala de aula é um espaço de interações sociais e a ABP privilegia trabalhos em grupos que envolvem pensar, agir e sentir, intensificando as relações entre os alunos e alunas e entre o professor e os alunos e alunas com objetivos claros. Pesquisar, debater e produzir compreensões a respeito do estudado. Pelo fato de o método estimular a pesquisa, há investimento de tempo no desenvolvimento de leitura e de registro nos relatórios, de discussões em grupo, de pesquisa e de produções de texto, de apresentações, de debates e de autoavaliações que mobilizam mais a ação do aluno e aluna, gerando compromisso e envolvimento que pode impactar diretamente na imagem que os alunos e alunas vão construindo de si mesmos como estudantes e nas relações que vão estabelecendo com os conhecimentos e com a própria aprendizagem. O método teve o seu início com a análise do currículo de história, com o planejamento das aulas e com a criação das situações de problema. Foi importante a negociação sobre a realização de um planejamento, tanto para explicitar o que os alunos precisam saber, considerando o currículo da rede estadual de ensino,
quanto com relação à complexidade dos tópicos a serem abordados, mas foi importante considerar o cronograma de aulas, ainda não somente os dias de recesso e feriados, como também as datas pré-agendadas para reuniões de conselho e reuniões de pais e mestres, com a finalidade de se ter claramente a quantidade de aulas possíveis para o desenvolvimento do trabalho com o método. Ainda se fazia necessário considerar as constantes movimentações de alunos e alunas transferidas da e para a escola, assim como entre as turmas no início de cada ano letivo, para fechar os grupos de trabalho e dar início às atividades seguindo as etapas do método, sem que houvesse prejuízo tanto para o trabalho pedagógico, em linhas gerais, como para o desenvolvimento do próprio método, uma vez que a base de todo o processo está no trabalho em grupo. Foi identificado que fatores externos à sala de aula limitam os processos de ensino e de aprendizagem, como a escassez de livros de espaços colaborativos adequados para a biblioteca, que estimulam a pesquisa. A ausência de laboratório de informática inviabiliza o desenvolvimento de pesquisas científicas com o uso da rede mundial de computadores, a digitação do texto para o relatório final e a criação de recursos audiovisuais para a apresentação dos alunos e alunas. A constante falta de professores e professores ausência de propostas e de atividades opcionais a serem realizadas pelos alunos e alunas neste momento trazem uma ociosidade que potencializa os conflitos, demandando tempo e energia do professor e professora responsável pela aula seguinte, para a mediação. Além disso, o tempo necessário para que os alunos e alunas consigam retomar o foco, a concentração e a atenção na aula é maior, reduzindo as possibilidades de aprendizagem. Destaca-se ainda que, apesar de o conselho de classe ser relevante por qualificar o trabalho docente e por avaliar os processos do ensino-aprendizagem, as reuniões poderiam ser realizadas em horários alternativos, evitando-se a suspensão das aulas. As faltas dos alunos e alunas também interferem no bom aprendizado, pois os trabalhos são processuais e colaborativos. Não basta ler as informações constantes do livro didático para se ter acesso a todo o conhecimento produzido durante a aula. Se para o aluno chegar à escola lhe é disponibilizado o transporte escolar, a interrupção do serviço acaba por inviabilizar a sua presença e, por consequência, a participação nas tarefas e nas atividades desenvolvidas em sala de aula. Os resultados permitiram identificar que os alunos e alunas passaram a apresentar um movimento relacionado à percepção de si e do outro em relação à participação e colaboração, o que promoveu mudança de postura em relação ao trabalho em grupo, com indício de mais comprometimento individual em favor do coletivo. O material empírico mostrou a participação, o envolvimento e a percepção de melhor investimento dos alunos e alunas, embora tenha ficado evidente a resistência em relação à formação dos grupos de trabalho. Talvez seja importante, por se tratar de um público adolescente, que o professor crie estratégias para que a formação dos grupos aconteça de forma coletiva. Isso pode aumentar o compromisso de todos com o trabalho em grupo, inclusive desenvolvendo a reflexão e a tomada de consciência por parte dos alunos e alunas sobre as suas ações. Ao oportunizar mais proximidade com os alunos e alunas, as suas necessidades passaram a ficar mais evidentes para o professora, possibilitando intervenções mais efetivas que os ajudassem em suas dúvidas e incompreensões. O método também possibilitou experiências no campo da formação humana. O professor teve como foco das preocupações no comportamento dos alunos e alunas e as relações interpessoais. Abriu-se o espaço nas aulas para conversas e buscaram-se estratégias para que os alunos e alunas desenvolvessem outras posturas diante do trabalho em sala de aula. Para o professor e professora que tem o desejo de trabalhar com o método em suas aulas, recomenda-se que busque compreender as raízes filosóficas e objetivos de cada etapa do processo, além de observar o funcionamento do método com um docente e uma docente experiente. Por ser uma proposta diferente da usual, recomenda-se também que o professor ou professora desenvolva uma situação-problema, teste com os alunos e alunas, para que eles entendam cada uma das etapas, tenham contato com os formulários que precisarão preencher sistematicamente e compreendam o que se deseja deles. Então aqui está a apresentação, como que a aprendizagem baseada em problemas ela tem sido empregada desde o seu advento, 1900, e, se eu não me engano, aqui em 25, deixa eu só lembrar aqui, está logo na introdução, em 1965. Desde 65, uma escola de medicina, de McMaster, lá em Hamilton, província de Ontário, Canadá, até hoje, a aprendizagem baseada em problema, ela tem sido
muito bem empregada, né, no ensino superior, começando nos Estados Unidos e se expandindo para o mundo todo. E com o tempo ela passou a ser empregada também no ensino médio, em escolas americanas e no mundo todo, e também tem sido um pouco empregado no ensino fundamental nos Estados Unidos e em algumas outras escolas, embora pesquisas científicas sobre a aplicação da ABP na educação fundamental ainda seja incipiente, pouca, quase não se encontra. Então existem muitas lacunas, tanto para se apregar a ABP, não só ela, muitos outros métodos de ensino-aprendizagem. Em cada aula eu vou abordar um. Na próxima aula, por exemplo, eu vou falar de sala de aula invertida. Eu vou citar dois tipos de sala de aula invertida. Existe uma sala de aula invertida tradicional e existe uma outra sala de aula invertida chamada construtivista. Tem diferenças marcantes entre as duas, embora as duas funcionem basicamente na mesma estrutura, funcionamento, mas tem, né, finalidades, não, tem dinâmicas diferentes, que consequentemente produzem resultados diferentes, e isso impacta diretamente no aprendizado do aluno da aluna. Então, eu vou deixar esse artigo aqui, né, ele é a base dessa aula número 11, e a próxima aula na 12 vamos falar de a sala de aula invertida, que é, né, eu vou tocar nesses dois tipos, né, de sala de aula invertida. Dúvidas, você minha aluna, você meu aluno, pode enviar no meu e-mail, pode enviar no WhatsApp, pode também marcar encontros comigo, presenciais, caso você tenha a possibilidade de se deslocar, né, para se encontrar comigo presencialmente, ou já reside em São Carlos, São Paulo, Brasil. Ou caso não tenha essa possibilidade, pode marcar comigo encontros virtuais, né, por videochamada.